Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma doença que aterroriza aquelas mulheres que sofrem com ela, a endometriose. Vem pra cá que vamos desmistificar várias coisas e aprendermos juntas. Então, a endometriose é uma doença que ocorre quando células da camada interna do útero se espalham e se implantam em outros locais, como a parede muscular uterina, ovário, tuba, bexiga, intestino. Ela pode fazer estragos em vários locais. É uma doença considerada inflamatória e crônica, ou seja, ela não tem cura e afeta mulheres na idade reprodutiva. Por quê? Porque ela é estrogênio dependente. Então, enquanto temos o ciclo menstrual e o estrogênio sendo produzido pelos nossos ovários, é onde ela acontece, já que as células endometriais sofrem influência principalmente desse hormônio, o estrogênio. Ela é benigna, ou seja, não é câncer, e é considerada multifatorial, ou seja, uma série de fatores precisam acontecer envolvendo a genética, hábitos de vida, a epigenética, as alterações que a gente sofre ali e que são importantes na divisão celular. Estima-se que se você tem familiar de primeiro grau que tenha a endometriose, a sua chance de desenvolver também a endometriose é de 7 vezes mais do que qualquer outra mulher que não tem esta genética associada. É conhecida como a doença da mulher moderna, já que demoramos mais para querer ter bebês. E muitas vezes ali a doença ela vai se prolongando, já que durante a gestação o estrogênio ele não está ativo, outro hormônio, principalmente na gravidez a progesterona. Então, a mulher moderna, ela trouxe a endometriose consigo. 1 a cada 10 mulheres hoje no mundo tem endometriose. Das mulheres que têm dificuldade para engravidar, que sofrem e acompanham por infertilidade, 5 a cada 10 têm a doença. Hipócrates já descrevia 400 anos antes de Cristo que essa é a doença da mulher que enlouquecia-se durante os seus ciclos menstruais. Por que a endometriose causa tanta dor? Este tecido endométrio, quando instalado em locais inoportunos, sofrendo ali a variação do ciclo hormonal, principalmente do estrogênio, este tecido muitas vezes vai sangrar e causar um processo inflamatório muito intenso no local que não era para acontecer. E isso vai gerando diversos transtornos, Ele pode infiltrar nos tecidos, pode fazer com que os tecidos se colem ali e provoquem vários outros transtornos. Temos 3 teorias para explicar a endometriose. A primeira seria a teoria de Simpson, também conhecida como da menstruação retrógrada, que é quando o fluido da menstruação que sai pela vagina também refluiria em parte através da tuba uterina e cairia ali na cavidade abdominal. A segunda teoria seria da metaplasia celômica, um palavrão bem grande e diferente, mas só para explicar que células normais poderiam passar por um processo de mutação, de modificação e se transformar em célula endometriótica. E isso acontece com alguns tecidos no nosso corpo, também seria aí uma teoria. A terceira teoria seria a teoria genética, onde fatores genéticos e epigenéticos associados às alterações fatoriais ambientais explicariam ali o desenvolvimento da doença, como fatores inflamatórios relacionados à imunidade, hormonais, estresse oxidativo, tudo ali combinando com a endometriose. A endometriose se espalha? Sim, ela pode se espalhar e se instalar nos locais mais diversos, como na parede abdominal, como no pulmão. Existem 3 tipos principais, como forma de classificar a endometriose, como peritoneal, que é a camadinha que reveste o abdômen. Então, quando a endometriose pega esse tecidinho que a gente chama de peritônio, a gente classifica como peritoneal.
ovariana, quando ela se instala no ovário, ela tem um nome específico que chamamos de endometrioma. E a profunda, que é quando ela infiltra os tecidos, como pele, músculo, nervos, e aí que o problema se instala de verdade, porque é aí que a resposta inflamatória ela se intensifica tanto que altera o próprio tecido e pode levar à dor crônica, já que ela faz com que os tecidos se aderem, né, formem aderências, altera a sua consistência. O tecido infiltrado pela endometriose normalmente é um tecido duro, diferente daquele tecido habitual que a gente está acostumado. E pode levar ainda a fistulizações, né, como no intestino, na bexiga e várias outras coisas. E existe ainda a forma de classificá-la como mínima e leve, que seriam os estágios 1 e 2, onde há poucos focos da endometriose, e moderada e severa, que seria o estágio 3 e 4, onde já é mais focos da doença. E se não tratada, ela se espalha de forma lenta e gradual. A cada ciclo, uma nova oportunidade da endometriose causar estragos. Quais são os seus sintomas? Costumo separar em 5 Ds. Tá? O primeiro seria dor pélvica. Mulheres que sofrem com dores sem causa aparente, atenção, ainda mais se ela for cíclica, se ela tiver associação com o seu ciclo menstrual. Dismenorreia, cólicas menstruais intensas. Outro sinal de alerta, dispareunia, principalmente a dispareunia de profundidade. O que é isso, doutora? Dor durante a relação. Mulheres que têm dispareunia quando da penetração e do toque lá no fundo, atenção, isso pode ser um sinal de endometriose. Alterações abdominais e da própria evacuação. O que é isso? Distensão abdominal associada ao ciclo, dor à evacuação, dor anal, sangue nas fezes, constipação. Atenção, também pode ser sinais de endometriose. E alterações miccionais, que seria aí a disúria. Então, dor para fazer xixi, quando tem que sair correndo porque não consegue segurar o xixi. Ah, doutora, mas isso é apenas endometriose? Não, existem outros fatores, mas se você tem esses 5 Ds, você tem uma grande chance de ser portadora de endometriose. E aqui, unida a tudo isso, a infertilidade. Lembra que eu falei que a cada 10 mulheres que sofrem com infertilidade, 5 terão endometriose. Então, atenção. E se eu não tratar a endometriose, ou se eu simplesmente não sei se tem? Aqui fica uma dica muito importante, porque o diagnóstico da endometriose, ele é clínico, tá? Nos estágios iniciais, que é onde a gente tem que fazer o diagnóstico, não adianta, você pode fazer o melhor exame lá no melhor hospital do mundo. Não vai ver, tá? Os focos são mínimos, mas já causam dores. Então, normalmente o diagnóstico é clínico. O tratamento, ele se inicia normalmente antes das alterações em exames de imagem, e isso é muito importante, porque muita paciente que eu acompanho hoje não tem alteração no exame, mas ela tem a clínica e normalmente tem uma resposta muito boa com o tratamento. E as consequências se estão tratadas. Já falamos de uma muito importante aqui, que é a infertilidade. Então, graus avançados de endometriose, a paciente tem uma grande dificuldade em gestar. Óbvio que tem um fator físico, porque a portadora de endometriose, ela tem uma dor crônica, afeta toda a sua qualidade de vida, trabalho, relacionamento. A parte de transtorno mental, isso eu falo de ansiedade, de irritabilidade, de disposição para afazeres diários. Então, é uma doença realmente que eu considero muito cruel. Tem que tratar tudo de uma forma integrativa mesmo, senão os resultados não vai ser o que a gente procura. Então, atenção, se você tem um desses 5 Ds, ou o conjunto deles, espero que não, atenção mesmo, tá? Você precisa de ajuda. A parte psiquicomportamental, se abra, fale, converse,
porque apesar da alteração orgânica, é uma doença que não tem cura. Muitas pacientes falam, doutora, eu vou operar, vou ficar muito bem. Muitas vezes é aí que começa o problema. A gente sabe ali que a endometriose, quando você opera, média de 4 a 5 anos depois, grande parte das pacientes voltam a ter a endometriose. Então a cabeça tem que estar muito bem, tem que estar centrada, tem que ter um comprometimento com você para mudança de hábito de vida, para diminuição inflamatória, para fazer terapias antioxidantes para você ter uma boa qualidade de vida, senão você não vai conseguir. E é até complicado porque a endometriose muitas vezes ela vem acompanhada de outras doenças inflamatórias, como eu falei, como a fibromialgia, que altera o limiar de dor, doenças reumatológicas, doenças intestinais, mulheres que têm intestino irritável têm mais chance de ter endometriose. Então é um mix de coisas que tem que ser avaliado aí. E muitas vezes a abordagem tem que ser multiprofissional mesmo. Tá, mas agora eu já entendi, já tenho um sintoma e como que eu faço diagnóstico? Então, primeira coisa, diagnóstico clínico, já falamos sobre. E os exames? Quais exames podem ajudar nesse caso? Então, aqui eu vou deixar 2 exames para vocês ficarem cientes, que normalmente é o que faz o diagnóstico e tem que ser feito por um médico experiente nessa área, porque senão não vai ver nada mesmo tendo, que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, se atentem que não é aquele ultrassom transvaginal de rotina. Esse aí muitas vezes não vai ver nada mesmo. Tem que ter o preparo intestinal e ser feito por profissional capacitado. E a ressonância magnética de pelve da mesma forma. Se a pessoa não tiver um olho clínico ali para ver, não vai ver mesmo tendo. Tá? Então são 2 exames que ajudam muito. E a gente ainda tem alguns marcadores inflamatórios, como o CA125, que também nos ajuda aí, principalmente no prognóstico, no acompanhamento destes casos. E o tratamento, doutora? Bom, já falamos que é inflamatória crônica. Toda vez que formos falar de endometriose, vocês vão me verem bater na tecla, doença inflamatória crônica, porque o tratamento, ele não pode ser de 1 dia, 2 dias. Se você quer mudar a sua vida, se você quer ter qualidade de vida, pelo amor de Deus, eu preciso que você entenda isso. Não tem cura? Já falamos. Tem tratamento? Sim, graças a Deus. Tratamento individualizado, depende do que você quer para o seu momento de vida. Exemplo, é uma paciente que tem endometriose na parede do útero, que a gente chama de adenomiose, e na tuba uterina. A tuba está inchada, está crescida, mas ela quer ter nenenzinho. Então, normalmente a gente faz uma terapia hormonal, a gente mexe toda essa parte de qualidade de vida. Hoje a gente tem terapias injetáveis muito boas no controle oxidativo, nessa parte aí de estresse oxidativo, para a gente ter um controle bacana dessa inflamação. Muitas vezes precisa tirar o foco da endometriose, tira a tubinha, muitas vezes vai precisar de fertilização. Então é individualizado. É uma paciente já de 42 anos que está sofrendo com endometriose uterina, está com cólica, sangramento, mas ela já tem prole definida, ela já tem filhos, então aí a abordagem é outra. Existem terapias hormonais, terapias anti-inflamatórias que a gente faz uso. De diversas formas, pode ser injetável, via vaginal, né? Muitas vezes a mulher sofre muito com dor, como muitas vezes já é uma coisa ali que vem crônica, né? De anos de sofrimento. Muitas vezes a gente precisa fazer terapia sexual, precisa trabalhar, viver novamente essa fase de sexualidade. Muitas vezes quando o marido vai na consulta eu gosto demais, porque para ele entender que não é frescura, é uma doença grave, uma doença que impacta diretamente sua qualidade de vida. Na ginecologia, para mim, é uma das piores, né? Fica atrás apenas dos cânceres e muitas vezes se comporta como. Porque imagine uma doença capaz de te deixar com incontinência fecal, urinária, com bolsa de colostomia. Então, assim, eu gostaria muito que vocês tivessem plena atenção a isso, se atentassem bastante mesmo, principalmente aos sintomas iniciais, ficar de olho, se já tem história na família, cuidado redobrado, e principalmente com os hábitos de vida, porque se você tem hábitos que não vão causar inflamação, isso já ajuda muito. Então vamos lá, o tratamento ele pode se basear em bloqueio hormonal, terapias anti-inflamatórias, e aqui eu incluo vários protocolos de antioxidação e inflamação, né, anti-inflamatório. Não é remédio anti-inflamatório, tá, gente? Atividade física regular e alimentação saudável, aqui não tem conversa. Não tem como eu te ajudar
Se você não se ajudar, se você não encarar como doença, como parte do seu tratamento, mudança de hábito de vida. E por fim, em casos selecionados, indicados, em que mesmo com tratamento otimizado, a paciente continua com dor e com qualidade de vida ruim, a gente opta pela cirurgia. Importante aqui falar que o padrão ouro para cirurgia de endometriose hoje é a videolaparoscopia. Então, cirurgia por vídeo, porque a abordagem é menos invasiva, a visualização cirúrgica é melhor, tempo de cirurgia é muito bacana e sangramento mínimo. Então, se for operar, por favor, procurem alguém que faça cirurgia por vídeo, tá? Já falei que mesmo com melhores cirurgiões, a doença depois da cirurgia pode voltar em 5 anos. Falei bastante aqui, mas por enquanto é isso. Tem alguma dúvida? Gostou do conteúdo? Gostaria que eu falasse sobre alguma coisa específica que você leu? Só comentar, só deixar aí que a gente tá aqui para te ouvir. Se tiver um tempinho, uma necessidade a mais de conteúdo de qualidade, corre lá no canal do YouTube que a gente sempre tá postando conteúdos por lá também. Grande abraço, espero ter te ajudado com o conteúdo. Até breve!